Graça e paz vos sejam multiplicadas. Que a paz de Cristo reine em nossos corações. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição 8, que traz como título o ministério de evangelista. O texto áureo diz: Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. A verdade prática diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, com intrepidez. É um arauto de Deus no mundo. O evangelista, ele é um arauto de Deus, pregador do evangelho, que é a boa nova de salvação. Então nós vamos ver no comentário que a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 26 a 35, também Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vamos ler então. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantando-se, foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que se subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Mas, na sua humilhação, foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Agora, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. O objetivo geral traz o seguinte: mostrar a singularidade do ministério de evangelista na vida da igreja. Depois temos 3 objetivos específicos.
Primeiro, abordar a respeito do envio dos 70, ou 72, de acordo com outras versões. Segundo, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. A grande comissão é o ide de Jesus para pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Então nós temos esses objetivos para serem alcançados. Comentário e introdução. Nós vamos ver que o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Ele está ligado à pregação do evangelho, ganhar almas para Cristo. Portanto, ele está ligado ao crescimento da igreja, à edificação da igreja. Então, trata-se de um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial, fala também de diaconia, serviço, por Deus concedido, é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto, por exemplo, também na igreja de Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho. Em um sentido mais amplo, todo cristão é um evangelista. Todo cristão prega o evangelho, ou pelo menos deveria fazê-lo, pregar o evangelho. Mas existe o dom ministerial de evangelista que Deus concede a algumas pessoas para pregarem o evangelho de Jesus. Primeiro tópico da lição fala a respeito de Jesus quando ele enviou os 70, de acordo com a NVI, 72. São poucos os que anunciam. Jesus vai dizer que a colheita ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, ou para a sua colheita. São poucos os que anunciam. Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar de si mesmo ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus. O reino de Deus que já se manifestou na terra, na pessoa de Jesus. O reino de Deus, ou o reino dos céus, já se manifestou. Ele agora está caminhando para a consumação, para a sua plena realização. Então, nós vemos aqui que a colheita ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor, ao dono da seara, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande obreiros para a sua colheita. Número 2. Enviados para o meio de lobos. Observa bem que Jesus disse
que os evangelistas, eles são enviados para o meio de lobos. Então, proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Assim como Jesus, ele foi perseguido, os discípulos de Jesus também seriam perseguidos por causa da mensagem evangélica, ou evangelical. Então, nós observamos que somos enviados como cordeiros no meio de lobos. Proclamar o evangelho num mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Então, a história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a sua própria vida por professar a fé em Cristo. Muitos já foram perseguidos e até mesmo mortos por causa do evangelho. Perderam a própria vida. E até hoje, em alguns países, mostra que a perseguição ainda continua em muitos lugares, onde não há liberdade para a pregação do Evangelho de Jesus. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Isso está, no Novo Testamento, nos Evangelhos. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos, eles receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça, com virtude e com poder. Quando voltaram da missão, os evangelistas diziam, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas, naquele momento, Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho e do poder, temos os nossos nomes escritos no céu. Temos os nossos nomes arrolados no céu. Nós podemos ver aqui 3 evangelistas mais recentes que entregaram a sua vida na pregação do evangelho. Por exemplo, John Wesley, na Inglaterra, foi um grande pregador, o John Wesley, fundador da igreja metodista. Tem o Charles Finney, que também foi outro pregador, foi irmão de John Wesley. Ele foi um grande evangelista nos Estados Unidos e também pela Inglaterra afora, por vários lugares da Europa. E mais recente, temos o grande evangelista David Wilkerson, que também exerceu seu ministério em Nova York.
ele também dedicou-se à evangelização, né? Tem 2 livros dele editados pela CPAD. Faminto por mais de Jesus é um. O outro é Toca a trombeta em Sião. Resumindo o tópico primeiro, Jesus enviou os 70 ou 72 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. A palavra ela era seguida de sinais e maravilhas, acompanhavam a pregação do evangelho, cura divina, libertação, expulsão, exorcismos de demônios. A obra era completa. Então nós vemos que os evangelistas, eles proclamam o evangelho de Jesus. A grande comissão, registrada em Mateus 28 e Marcos capítulo 16, quando Jesus, ele disse para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E depois disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então essa ordem, ela é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Paulo diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho, porque tenho como uma obrigação pregar e anunciar o evangelho para os judeus e para os gentios, para os fracos e para com os fortes, anunciar o evangelho. Então Paulo tinha muitas estratégias, estratagemas para anunciar o santo evangelho de Jesus àqueles que estavam debaixo da lei e também aos que estavam sem lei, que eram os pagãos. O mundo está dividido em 2 grupos. Quais que são os 2 grupos? Aquele que crê em Jesus e aquele que não crê. Então vamos ver que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então os que creem e os que não creem. Aqui o evangelho de Marcos destaca que há 2 grupos de pessoas diante da mensagem do evangelho: os que creem e os que não creem, como nós já dissemos. Mas a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e alcancem e atingem o crescimento, o amadurecimento no evangelho. Vamos ver que toda a humanidade ela é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no evangelho. A grande comissão hoje. Será que nós temos uma grande comissão ainda? Temos, porque a tarefa da evangelização é uma tarefa inacabada. Ainda falta muita coisa a ser feita para a pregação do evangelho. Mesmo com todos os recursos que nós temos hoje, pela
internet, mesmo assim, ainda muita gente não teve contato genuíno com a mensagem evangélica. Então, nós vemos que em muitos países, como disse aqui, olha, há regiões em que o número de cristãos está diminuindo ao invés de aumentar, como por exemplo na Europa, recentemente na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. O cristianismo ficou para trás. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casa de shows. Tu observa aí um declínio do evangelho na Europa, por vários países da Europa, que já foi o berço do cristianismo. A Inglaterra, por exemplo, ela se destacou no envio de missionários para todas as partes do mundo. Saíam, por exemplo, da Inglaterra. E hoje ela se encontra em declínio espiritual. Então aqui ele diz que nós precisamos reevangelizar, evangelizar outra vez o continente europeu. Pois bem, vamos agora fazer uma resumo, uma síntese do tópico 2º. A grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é uma tarefa inacabada. O evangelho genuíno deve ser pregado, as doutrinas centrais da fé cristã. Hoje existe muita pregação de autoajuda, muita psicologia, mas o evangelho da graça de Deus muitas vezes não é pregado na sua inteireza, na sua plenitude. Então é necessário resgatar o evangelho genuíno, pregar a respeito da graça de Deus na salvação dos pecadores, falar a respeito de Jesus, que somente Cristo é o Salvador, falar a respeito da Escritura, somente a Escritura é a palavra de Deus, e também pregar sobre a glória de Deus. O Deus de toda graça é o Deus de toda glória. Como dom, aqui nós vamos ver o dom de evangelista, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Ele tem uma chamada específica para pregar o evangelho de Cristo. Recebe esse dom ministerial, diaconal, serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, enquanto a igreja precisa de ser edificada, também precisa ter o dom de evangelista, aquele que prega com clareza, com poder, com autoridade, com ousadia, o genuíno evangelho da salvação. O papel do evangelista, todos nós sabemos, é evangelizar, anunciar Jesus aonde ele ainda não foi proclamado. Então, o evangelista, ele anuncia o evangelho principalmente para pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Hoje nós temos o missionário, aquele que vai pregar o evangelho em outra cultura, em outros países. É o mesmo que o evangelista faz. O termo
missionário não se encontra no Novo Testamento. Nós temos a palavra evangelista, que descreve o papel, né, do missionário, que é a mesma coisa. Missionário e evangelista, evangelista e missionário, trata-se da mesma função, do mesmo serviço. A finalidade do ministério do evangelista. Qual que é a finalidade do ministério do evangelista? É exatamente pregar o evangelho, levar as boas novas. A palavra evangelho, ela vem do grego euangelizo. Eu significa boa. Angelion é novas, notícias, mensagem. Então é a nova, boas novas de salvação. Euangelizo ou euangelistai, que significa evangelista. Então, da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Está em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus a principal pedra de esquina. Temos, por exemplo, no Novo Testamento, o exemplo de Filipe, o evangelista. Aqui na leitura bíblica em classe, nós lemos a respeito de Filipe e o eunuco, como Filipe correu para evangelizar o eunuco, aquele chefe ou superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então, Filipe é um exemplo de um evangelista que estava pregando em Samaria. E o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: vai para o caminho de Gaza, que está deserto. E ele foi e encontrou-se com o eunuco de Candace, rainha dos etíopes, pregou o evangelho, batizou o eunuco, que depois que recebeu o batismo em nome de Jesus, diz a Bíblia que ele seguiu o seu caminho jubiloso, cheio de alegria. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Será que você entende o que está lendo nas Escrituras? Então, a função, a finalidade do ministério do evangelista é explicar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem o evangelho de Jesus. Então é muito importante notar isso, que Paulo disse para Timóteo: mas tu, Timóteo, sê sóbrio, moderado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre cabalmente ou plenamente o teu ministério. É o textual
2 Timóteo 4, 5. Capítulo 4, versículo 5. Conclusão. Nós vamos agora concluir a nossa mensagem. Um comentário simples. O dom ministerial de evangelista, ele é concedido por Deus aos seus servos, a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo. Nem todos são evangelistas nesse sentido ministerial, né? Cujo ministério é evangelizar. Embora nós sabemos que todo crente precisa dar testemunho da fé, segundo a graça que Deus concede a cada um, segundo o dom que Deus concede a cada um. Então, evangelismo é uma necessidade da igreja. Então, o comentarista diz que todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã um firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais trabalhadores, obreiros, evangelistas para a sua grande colheita. Amém. Que Deus continue abençoando a todos ricamente, nos dando a sua graça.